Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Tenho 34 anos. Aproveitei um fim de semana prolongado para escapar um pouco da rotina. Resolvi ir para as montanhas, acampar, fazer uma trilha, deixar a cabeça esvaziar. Só eu, as árvores e o silêncio. Parecia a definição de paz. Escolhi uma trilha chamada Caminho do Vale Alto. Li sobre ela em um fórum de trilheiros. Diziam que era de dificuldade moderada, com mirantes incríveis e, o mais importante, pouco movimento. Isso bastou para me convencer. Eu não estava com vontade de socializar com desconhecidos vestindo roupas de trekking fluorescentes. Antes do sol nascer, joguei minha mochila na traseira do Jeep velho e peguei a estrada. 5 horas de viagem. As cidades foram sumindo, as estradas afinando, até que só restavam as colinas verdes e o som dos pneus no asfalto áspero. Conforme me afastava da civilização, senti os ombros relaxarem. Quando estacionei na entrada da trilha, percebi que era o único por ali. Nenhum carro, nenhuma pessoa. Normalmente isso me deixaria nervoso. Isolamento total sempre dá espaço para aqueles pensamentos estranhos. Mas naquele dia, parecia exatamente o que eu precisava. Desci, me alonguei, conferi o mapa, coloquei a mochila nas costas, o ar da montanha me atingiu como um banho. Fresco, limpo, cortante. Pela primeira vez em meses, eu não pensava em prazos, cobranças, ligações, só pensava em como era bom estar ali. Os primeiros quilômetros foram tranquilos. A trilha serpenteava por entre árvores altas e retas que pareciam colunas segurando o céu. O chão era coberto por folhas secas que estalavam sob os pés no ritmo certo, suficiente para lembrar que eu estava vivo, mas sem me tirar do silêncio que tanto queria. Ao meio-dia, encontrei um pequeno riacho. A água era tão cristalina que parecia artificial. Tomei aquilo como um sinal para parar. Montei a barraca, preparei um pacote de macarrão instantâneo no fogareiro e comi sentado numa pedra plana. O único som era o da água correndo entre as pedras. Sem carros, sem vozes, sem tecnologia. Só quietude. Uma quietude que fazia tudo parecer mais certo. Aquela noite, acendi uma fogueira pequena e fiquei olhando as chamas até o céu se encher de estrelas. Era tudo simples, direto, como se a vida tivesse desacelerado o suficiente para eu alcançá-la de novo. Quando o sono bateu, entrei na barraca, fechei o zíper e me deixei engolir pelo silêncio da floresta. Na manhã seguinte, acordei com o ar gelado cortando o rosto, aquele fio bom que te desperta. Levei apenas uma mochila leve com água e snacks e decidi explorar mais acima. O mapa indicava um mirante um pouco além do acampamento. A subida era mais puxada do que eu esperava, mas meu corpo respondia bem. As pernas firmes, os pulmões ardendo de um jeito saudável. Por um tempo, esqueci completamente por que tinha ido até ali. Só caminhava. Até perceber que os sinais da trilha haviam sumido. Achei que tivesse me distraído. Voltei alguns metros, olhei ao redor em busca da próxima marcação nas árvores. Nada. Mas o caminho ainda estava ali, bem definido, batido. Então continuei. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Primeiro eu vi uma corda pendurada de um galho, balançando suavemente. Ela estava queimada, chamuscada, como se tivesse passado por fogo. O galho de onde pendia também estava carbonizado. Só ele, num círculo perfeito. Fiquei olhando o tempo demais, tentando entender. Quem colocaria fogo só num galho? Por quê? Era estranho demais. Continuei andando, mas agora atento, com os sentidos mais aguçados.
Logo depois encontrei ossos espalhados pelo chão. Não o esqueleto inteiro, só partes, um pedaço de costela, algo parecido com o fêmur, longo demais, fino demais. Meu cérebro disse: animal. Mas algo dentro de mim respondeu: não. E então o silêncio mudou. Não era mais o mesmo silêncio calmo do começo, era um silêncio pesado, opressor. Meus passos pareciam altos demais, como se não pertencessem àquele lugar. Parei. Algo estava errado. Resolvi voltar. Só que nada atrás de mim parecia familiar. A trilha sumira. O relevo parecia outro. As árvores estavam mais próximas, como se tivessem se movido enquanto eu caminhava. Me cercavam. Foi então que eu ouvi. Não era passo, não era animal, era respiração. Lenta, profunda, como se o ar fosse denso demais para passar pelos pulmões. E depois a expiração, úmida, áspera, dolorosa. Meu corpo travou. Eu sabia que tinha algo ali comigo. A respiração se repetiu, mais perto. E então um som, um murmúrio, como alguém tentando imitar palavras humanas, mas falhando. Sons quebrados, grotescos. Minha pele gelou. Todos os meus instintos gritavam para correr, mas meu corpo não obedecia. Até que ouvi um terceiro som. Madeira rangendo, como algo enorme se apoiando contra uma árvore. Corri. Ramos arranharam meus braços, galhos bateram no meu rosto, mas eu não parava. Meus pulmões queimavam, as pernas doíam, e eu seguia. Nem sabia se estava numa trilha, só corria, como se fugir fosse a única coisa real no mundo. Até que vi o azul da minha lona. O acampamento. Tremendo, agarrei a mochila. Não desmontei a barraca, não apaguei o fogo. Só joguei a mochila nas costas e desci correndo, tropeçando, como se a floresta estivesse desabando atrás de mim. E aí, cometi o erro de olhar para trás. Entre duas árvores, lá no alto da trilha, algo me observava. Era alto, alto demais. A cabeça quase encostava nos galhos. Os braços eram longos demais. Pendiam até abaixo dos joelhos. A pele tinha a cor de madeira molhada. E a cabeça, inclinada de um jeito que nenhum pescoço permitiria. Então, abriu a boca. Não gritou, não rosnou. Apenas disse meu nome, arrastado, distorcido, como se tivesse sido empurrado por entre dentes que não sabiam como falar. Depois disso, tudo é borrado. Imagens verdes passando rápido, sangue na boca, dor nas têmporas e o som do meu coração disparado. Só parei de correr quando saí da mata e tropecei numa estrada de cascalho. Quando cheguei no posto de guarda florestal, mal conseguia falar. Disseram que eu tinha me desviado mais de 10 quilômetros da trilha oficial. Perguntaram se tinha visto um urso. Balancei a cabeça. Não contei o que vi. Não por medo, mas porque ainda hoje não tenho palavras que expliquem aquilo. Voltei pro jipe e dirigi até aquelas montanhas virarem só uma mancha no retrovisor. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu estava fazendo uma trilha remota no sul da Virgínia Ocidental quando aconteceu. Planejei essa viagem por semanas. Eu precisava daquilo. Estacionei na entrada da trilha por volta das 9 da manhã.
O céu estava azul, o ar frio batia no rosto como um tapa para acordar. Os primeiros quilômetros foram fáceis, ladeiras suaves, trechos abertos onde se podia ver longe entre as árvores. Os pássaros cantaram como se estivessem fofocando entre si. Lembro de ter pensado, isso aqui está perfeito, como se eu tivesse encontrado exatamente o lugar certo para sumir do mundo por um tempo. No início da tarde, passei por uma velha torre de observação contra incêndios. Estava completamente fora de uso, toda enferrujada, destruída, parecendo algo esquecido depois do fim do mundo. A estrutura de metal se erguia acima da copa das árvores. Por algum motivo, pensei em subir, só para ver a vista, mas não o fiz. Havia algo nela que me causava um mal-estar, como se eu soubesse que se tocasse naquilo, a torre inteira desabaria sobre mim. Continuei andando. Foi então que reparei nas pegadas. No começo eu não dei importância. A trilha estava vazia o dia inteiro. Nenhum carro no estacionamento onde comecei, nenhum caminhante cruzando o caminho. Então, quando as vi, parei. Estavam numa parte de lama fofa, provavelmente formada após a chuva. De longe pareciam pegadas comuns de bota, mas quando eu me agachei para olhar de perto, algo nelas fez meu estômago revirar. O calcanhar era estreito demais. Os dedos se esticavam como se tivessem puxado a parte da frente da bota como caramelo. E o solado... Deus, o solado estava deformado. Não desgastado como um calçado velho, mas retorcido, derretido, como se o calor tivesse distorcido o padrão e deixado sua marca no barro. E o pior de tudo, eram pegadas recentes. As bordas ainda estavam definidas, o solo úmido dentro dos gruvos. Quem quer que as tivesse deixado, não estava longe. Disse a mim mesmo que não era nada. Talvez um caçador com botas personalizadas. Talvez só um efeito estranho da luz e da lama. Ainda assim, minha mente não parava de trabalhar. Então, acelerei o passo. Por volta das 4 da tarde, cheguei a uma bifurcação. Um caminho descia em direção a um riacho. O outro subia até o alto de um morro. O mapa indicava que o abrigo ficava além da elevação. Então comecei a subir. A cada passo, minha mochila parecia mais pesada, como se tivesse dobrado de peso. Quanto mais alto eu ia, mais silêncio havia. Sem pássaros, sem vento, só o som das minhas botas no chão e meu coração batendo forte no peito. No meio da subida, parei de repente. As pegadas tinham voltado. O mesmo formato distorcido, o mesmo calcanhar estreito, os mesmos dedos esticados. Mas agora estavam à minha frente de novo, afundadas profundamente na lama, como se algo muito pesado tivesse passado por ali. Segui as marcas por um tempo, tentando entender. E então, simplesmente desapareceram. Bem no meio da trilha. Não havia pedras por perto para pisar, nem outros rastros saindo para os lados. Simplesmente sumiram. Como se a coisa, ou pessoa, tivesse caminhado 10 passos na minha frente e evaporado. Fiquei ali parado por tempo demais, encarando aquilo, esperando que minha mente oferecesse alguma explicação. Tudo o que conseguia pensar era: as coisas não somem assim. Quando finalmente alcancei o topo do morro, o sol já estava caindo rápido no horizonte. O abrigo ficava em uma clareira. Era antigo, desgastado, mas ainda firme. O telhado estava inteiro. Havia uma plataforma de madeira para dormir e um anel de pedras queimadas onde faziam fogueiras. Nenhum sinal de mais ninguém. Aquilo deveria me fazer sentir seguro. Não fez. Larguei a mochila e fiz tudo no automático. Filtrei água, cozinhei macarrão instantâneo, pendurei a bolsa de comida numa árvore como manda o protocolo.
mas tudo parecia mecânico. Era como se eu estivesse apenas fingindo estar calmo. Quando entrei no saco de dormir, a noite já tinha engolido a clareira. Devo ter adormecido em algum momento, porque o som me atingiu do nada. Suave, arrastado, lento, como se algo estivesse roçando a lateral do abrigo. Congelei. Minha respiração ficou rasa, como se, por instinto, eu achasse que ficar imóvel me tornaria invisível. A coisa, o que quer que fosse, começou a dar voltas ao redor do abrigo, passo a passo. Eu sentia as vibrações na madeira abaixo de mim. Quando chegou à parte de trás, o som mudou. Estalos secos, ocos, como pedras batendo umas nas outras num ritmo irregular. Clique, clique, clique. Pausa. Silêncio. Não sei quanto tempo fiquei ali deitado, paralisado, antes de conseguir alcançar a lanterna de cabeça. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia acender. Quando o feixe finalmente cortou a escuridão, varri o campo com a luz. Foi aí que o vi, bem na borda do alcance da lanterna. Alto, muito alto. O corpo era esticado, os membros longos demais. As articulações dobravam em ângulos errados, antinaturais. A pele era pálida, esticada, como plástico fino cobrindo galhos. Mas o que realmente me marcou foi o rosto. A cabeça era estreita no topo, larga na mandíbula. A boca estava cheia de dentes que refletiam a luz. Mesmo sem mover os lábios, ele inclinava a cabeça devagar, de maneira aguda, como um pássaro. E então, o clique recomeçou. Mas a boca dele não se mexia. O som não vinha só dele. Estava nas árvores, no chão, em toda parte. Comecei a recuar, lentamente, em direção à minha mochila. Não tirei os olhos daquilo por um segundo. Cada passo parecia durar uma eternidade. A criatura não se movia, apenas me observava, a cabeça fazendo movimentos rápidos e curtos, como se me estudasse ou decidisse algo. Quando minha mão encostou nas alças da mochila, eu agarrei e disparei. Nem tentei voltar para a trilha. Me joguei floresta adentro, atropelando arbustos, galhos rasgando minhas roupas e pele. Atrás de mim, sons de passos, estalos, muitos, mais do que uma única criatura poderia fazer. E o clique, mais alto, mais rápido, até soar como uma centena de dentes batendo no escuro. Não sei por quanto tempo corri. Meus pulmões queimavam, minhas pernas pareciam ocas. Quando tropecei dentro de um riacho, não pensei. Apenas entrei até os joelhos e comecei a seguir a correnteza. A água gelada me queimava a pele. Continuei até ver o brilho metálico de um guardrail através das árvores. Quando subi até a estrada, minhas pernas quase cederam. Um caminhão passou cerca de 1 hora depois. O motorista não fez muitas perguntas. Só me encarava pelo retrovisor enquanto eu tremia no banco de trás, feito motor batido. Nunca voltei para pegar meu equipamento. 2 dias depois, um guarda florestal me ligou. Disseram que encontraram minha bolsa de comida pendurada na árvore, mas não encontraram o abrigo. Achei que ele quisesse dizer que tinha queimado. Não? Ele disse que não havia nada lá. Meus pais são donos de uma cabana antiga nas montanhas baixas dos Apalaches. Meu avô a construiu antes mesmo de chegar em estradas pavimentadas àquela região. Para encontrá-la, é preciso seguir uma estrada de terra por um longo tempo e depois caminhar mais uns 800 metros a pé. É isolamento no sentido mais puro. A cabana é básica. Um único cômodo, piso de madeira rangendo, um velho fogão a lenha para aquecer e uma lanterna a gás propano para iluminar. Só isso. Sem eletricidade,
sem encanamento e, com certeza, sem sinal de celular. É o tipo de lugar onde você aprende rápido o quanto o som da própria respiração é alto quando o mundo fica silencioso. Meus pais costumam usar a cabana na temporada de caça. No resto do ano, ela fica lá, acumulando poeira e provavelmente pegadas de guaxinim. Eu já tinha ido muitas vezes, sempre com a família ou alguns amigos. Mas dessa vez decidi ir sozinho. Eu tinha acabado de sair de um daqueles períodos brutais da faculdade em que você perde a noção dos dias. 3 semanas sem dormir direito, vivendo à base de café e entregando trabalhos às 3 da manhã, minha cabeça estava frita. Não queria ver outra tela nem ouvir outra notificação. Queria silêncio. E a cabana era perfeita para isso. Na tarde de sexta-feira, estacionei no fim da estrada de terra. Não dá para dirigir até lá sem destruir a suspensão do carro. Coloquei a mochila no ombro e comecei a caminhada. Em 5 minutos, percebi o quanto tinha levado coisas demais. Quando finalmente vi a cabana por entre as árvores, uma onda de calma me atingiu. Era como sair da grade do mundo no sentido mais verdadeiro. A primeira noite foi perfeita. Acendi um fogo, cozinhei algo simples, basicamente uma lata de chile no fogão, e li a luz da lanterna até meus olhos ficarem pesados. Por volta da meia-noite, travei a porta com o ferrolho e chequei as janelas 2 vezes. Isso é hábito por lá. Quando se está cercado por centenas de quilômetros de floresta escura, você confere tudo 2 vezes. Depois, me deitei na velha cama que está lá há mais tempo do que eu. Na manhã seguinte, algo estava errado. Não era um som ou cheiro. Era só uma sensação estranha que me agarrou assim que abri os olhos. Demorei alguns segundos para notar. A porta estava destrancada. Eu sei que tranquei aquela porta. Não só tranquei, como fechei o ferrolho. Lembro de testar a maçaneta antes de dormir. Lá fora você não faz nada pela metade. Mas com certeza o ferrolho estava aberto. Tentei me convencer de que estava cansado e tinha esquecido. Talvez não tenha girado tudo. Isso fazia sentido, certo? Ainda assim, esse pensamento ficou na minha cabeça o dia inteiro como uma pedra no sapato. À noite, disse a mim mesmo para deixar isso de lado. Cozinhei, limpei e sentei um pouco na pequena varanda. Lá é tão silencioso que mexe com a sua cabeça. Cada esquilo parece um urso. Cada galho estalando parece pessoal. E quando o sol se põe, não é como na cidade. Ele simplesmente desaparece e o mundo fica negro. Por volta das 11 da noite, eu estava dentro, balançando levemente na velha cadeira perto do fogão, quase dormindo, quando ouvi. Algo subiu na varanda. Não passos leves, eram passos pesados, lentos. Cada tábua soltava um gemido longo, como se não quisesse sustentar o peso. Congelei. Meus olhos foram direto para a porta. As tábuas rangeram de novo. Depois, silêncio. E eu nem respirava. Meu coração fazia aquele som alto que parece estar na garganta. Esperei 10 segundos, 20, talvez 1 minuto. Nada. Finalmente, alcancei o rifle no canto, tentando não fazer barulho, e fui até a janela. O vidro é velho e ondulado. Tudo fica distorcido. O quintal era só sombras e formas. Disse a mim mesmo que era um veado ou um urso. Isso fazia sentido. Mas minhas mãos não paravam de tremer. Tranquei a porta de novo, conferi 2 vezes e enfiei uma cadeira sobre a maçaneta. Dormir? Esquece. Cada estalo da cabana parecia amplificado. Cada estourado fogão soava como passos. Por volta das 3 da manhã, meus olhos se abriram de repente. Algo estava errado. Demorei 1 segundo para entender o quê. Luz. Havia um brilho pálido se arrastando pela parede oposta. Não era fogo, não era minha lanterna. Vinha de fora.
Sentei devagar, a garganta seca, e fui até a janela. Havia algo no quintal. No início achei que minha mente estivesse falhando de cansaço, mas então aquilo se moveu. Uma figura alta, estranhamente alta, fina de um jeito quebrado, quase frágil, como um espantalho esticado, ficava parada, a cabeça inclinada para trás, como se estivesse farejando o ar. A pele, ou seja lá o que era, parecia cinza sob a luz da lua, o mesmo tom das árvores. Então virou. Não rápido, mas num movimento lento e irregular, como se as articulações não encaixassem direito, até ficar de frente para mim, de frente para a cabana. A lua bateu nos olhos dela. 2 brilhos pálidos, metálicos. Não consegui respirar, nem me mexer. Meus dedos cravaram no batente da janela até doer. Aquilo não andava como uma pessoa. Deslizava, como se as pernas não dobrassem certo. Levantei o rifle, as mãos tremendo tanto que mal consegui manter a mira na janela, mas não se aproximou. Apenas ficou lá, me observando. Então, sem som algum, virou-se e escorregou de volta para as árvores, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei sentado até o amanhecer, o rifle no colo, encarando a janela. Cada som lá fora parecia uma contagem. Quando o dia finalmente chegou, saí para fora. Meu estômago afundou assim que vi o chão. Pegadas, não humanas, não de nenhum animal que eu conheça. 4 dedos longos, cada um terminando numa garra romba. As marcas eram profundas. Seja lá o que fosse, era pesado. E tinha circulado a cabana 2 vezes. Eu queria ir embora naquele momento, mas a ideia de andar quase 1 quilômetro na mata densa, sabendo que aquilo estava lá fora, minhas pernas não se moviam. Então fiquei o dia todo, rifle no colo, olhos saltando da porta para as janelas. A floresta estava morta de silenciosa, sem pássaros, sem insetos, nada. Quando o sol começou a cair outra vez, senti meu estômago se revirar. Eu sabia que aquilo voltaria. E voltou. Pouco depois da meia-noite, as tábuas da varanda gemeram sobre um peso pesado. Passos lentos. Depois, um toque na janela. Não me mexi. Não pisquei. Outro toque. E então, um arranhar longo na parede, como garras raspando a madeira. E então, a voz. Baixa, gutural, como alguém tentando falar com a garganta cheia de pedras. No começo era só ruído, errado. Mas quanto mais durava, mais começava a tomar forma. O meu nome. Eu não sei como aquilo sabia. Circulou a cabana por horas, tocando, arranhando, dizendo meu nome como se estivesse praticando. Em algum momento devo ter apagado de exaustão, porque, quando abri os olhos de novo, a luz do sol entrava pela janela. Saí lá fora e meu sangue gelou. Mais pegadas. Dezenas delas. Não só ao redor da cabana. Na varanda, bem diante da porta. E no chão, linhas e formas gravadas na terra. Símbolos, talvez. Não olhei tempo suficiente para entender. Peguei minha mochila e corri. Não parei até ver meu carro. Não sei o que era aquilo, nem como sabia meu nome. Mas sei de uma coisa. Nunca mais volto àquela cabana. Eu já tinha feito aquela trilha antes, mas nunca tão longe, nunca no inverno. O frio muda tudo por lá. As árvores estavam completamente peladas, com os galhos arranhando o céu cinzento. O chão tinha aquela sensação macia e esponjosa, resultado de meses de folhas apodrecendo. Comecei a caminhada às 10 da manhã, pensando em chegar até o mirante, comer um sanduíche e voltar antes do pôr do sol. E de volta dava cerca de 20 quilômetros, 10 para subir, 10 para descer. Tranquilo, já tinha feito trilhas bem mais difíceis. Cerca de 2 horas depois, percebi o silêncio. Não era só silêncio, era
Ausência total de som. Daquelas que não se anunciam, só acontecem. Num instante, ainda tinha barulho de fundo, o toque de um pica-pau, um esquilo remexendo folhas, galhos estalando com o vento. E no outro, nada. Como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Não percebi de imediato. Continuei andando por um tempo até me dar conta. Parei. Fiquei ali, parado, com o vapor da respiração subindo no ar gelado, escutando. Sem pássaros, sem vento, nem mesmo o rangido distante das árvores se movendo, só o som das minhas botas esmagando o solo congelado e meu próprio coração batendo alto demais. Tentei me convencer de que não era nada. Animais se escondem no frio, certo? Pássaros se recolhem, cervos ficam imóveis, a floresta se acalma. Tudo bem, mas o jeito como aconteceu, tão brusco, como se alguém tivesse apertado um botão, estava errado. Não foi gradual, foi abrupto. Parou. A trilha ficou mais estreita conforme subia ao lado de uma parede de pedra. Era uma daquelas partes em que você precisa prestar atenção de verdade, porque um passo em falso e você desliza uns 10 metros ladeira abaixo direto num monte de rochas. À esquerda, o paredão gelado brilhava como vidro. À direita, só o abismo. Se você não gosta de altura, é o tipo de vista que reviraria seu estômago. Então, mantive os olhos no chão, contando os passos na cabeça, como uma criança brincando de equilíbrio. Foi quando vi algo escuro contra o solo pálido à frente. De longe parecia um pedaço de tecido. As pessoas perdem coisas por ali o tempo todo, luvas, toucas, lixo aleatório. Mas ao me aproximar vi que não era tecido. Era cabelo. Um tufo de pelos pretos, grossos, emaranhados com algo escuro demais para ser só lama. Fios espessos grudados como se tivessem sido arrancados, não apenas caído. Me agachei sem tocar, apenas observando. E alguma coisa naquilo, só cabelo, era só isso, me revirou o estômago. Não era apenas o tamanho do tufo, era o jeito como ele estava ali, como se não pertencesse àquele lugar. Muito grande para ser de esquilo, textura errada para cervo, e definitivamente não era de urso. Pensei em um cachorro, talvez um cão de caça perdido, mas não havia sangue, nem pegadas, nada. Eu devia ter voltado naquele instante. Tudo em mim sabia disso, mas não voltei. Continuei andando porque aparentemente tenho um instinto de sobrevivência de uma toalha molhada. Mas uns 800 metros adiante, vi outra coisa pálida contra as folhas escuras, apoiada num tronco caído. De longe achei que fosse um galho, mas ao me aproximar percebi que não era madeira. Era um osso, longo, liso e errado, fino demais para ser de cervo, limpo demais para ser lixo jogado por alguém. As extremidades não estavam quebradas, mas desgastadas, polidas como se tivessem sido lixadas por tempo e toque. Então eu vi as pegadas. Fora da trilha, numa parte do solo ainda não congelado. Eram grandes o suficiente para parecerem humanas, mas descalças e erradas. Os dedos curvavam para dentro, longos com pontas afiadas como garras. Os arcos também eram estranhos, muito altos, como se quem os deixou não andasse como a gente. Foi aí que a voz na minha cabeça deixou de dizer, esquisito, para passou a gritar, sai daqui agora. Por um segundo quase fui, quase me virei, mas isso não faz sentido. A ideia de voltar pela trilha parecia pior do que continuar. Como se o silêncio tivesse peso, me empurrando em direção ao mirante. Como se virar as costas significasse ser seguido. A trilha terminava em um penhasco. Não havia mais caminho.
Só um abismo com colina cinza esverdeada se estendendo até onde a vista alcançava, sob um céu plano. Eu devia ter me sentido aliviado ao chegar ali. Em vez disso, me senti exposto, como se estivesse em campo aberto durante uma tempestade elétrica. Foi quando ouvi atrás de mim. Não passos. Um arrastar. Algo deslizando pelas folhas. Um movimento longo. Depois uma pausa. Depois de novo. Mais perto. Me virei. Tava de pé na linha das árvores. No começo, meu cérebro tentou classificar como homem. Tava agachado com os braços tão longos que quase tocavam o chão, mas então ele se moveu e meu estômago afundou porque nada naquele formato tava certo. Magro demais, longo demais. A pele parecia errada. Não exatamente pálida, só estranha. Como couro esticado deixado na chuva, como papel molhado secando rápido demais. E a cabeça, meu Deus, a cabeça não combinava com aquele corpo, grande demais, pesada, caída para frente como se o pescoço não aguentasse o peso. Ele não se moveu rápido, só ficou ali, parado, a coluna se curvando em arcos lentos e horríveis, como se tivesse articulações extras. E o som, aquele som molhado de estalo repetido sem parar, como dentes batendo sem lábios para escondê-los. Comecei a recuar em direção ao penhasco, sem pensar. Cada nervo no meu corpo gritava corre, mas minhas pernas estavam travadas. A respiração vinha curta e cortada, como se eu tivesse levado um soco no peito. A coisa inclinou a cabeça, devagar e curiosa, como se tentasse me enxergar por dentro. Então ela caiu. Despencou no chão tão rápido que parecia que a gravidade a derrubou e começou a rastejar. Não como uma pessoa, não como um animal. Os braços e pernas se dobravam do jeito errado, as juntas estalando alto o bastante para eu ouvir. O estalo não parava. Aquilo me quebrou. Corri. Não lembro dos primeiros 100 metros. Só árvores passando rápido, botas escorregando em gelo e folhas. Cada vez que tropeçava, sentia como se algo tivesse prestes a me agarrar pelas pernas. Nunca ouvi passos normais. Só aquele arrastar e o clique, 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 ficando mais rápido, mais agudo. Perdi a trilha 2 vezes, me meti no mato, rasguei as mãos em pedras e continuei correndo. Meus pulmões ardiam tanto que sentia gosto de sangue. Minha visão estreitou. Cada sombra parecia viva, mas eu não parei até ver o brilho do meu caminhão entre as árvores. Bati na porta com tanta força que ela voltou. Me joguei dentro, bati a porta e enfiei a chave na ignição com mãos que nem pareciam minhas. Quando o motor roncou, ouvi um último estalo. Perto demais. Não olhei para trás. Engatei a marcha e desci a estrada de terra tão rápido que o volante sacudia nas minhas mãos. E eu não me importei. Nunca mais voltei àquele penhasco. Meu tio tinha uma cabana de caça tão isolada, enfiada no coração dos Apalaches, que parecia estar em outro planeta. Sem GPS, sem sinal de celular, a 3 horas da cidade mais próxima, 2 do posto de gasolina mais perto, e cercada por uma floresta que parecia mais antiga que o tempo. Quando liguei para perguntar se eu podia passar o fim de semana lá, ele hesitou. Não foi por muito tempo, mas o suficiente para eu notar. Então respondeu: claro, mas não espere muito. É bem rústico por lá. A voz dele tinha um tom como se quisesse dizer algo mais, mas não disse. Eu ri e perguntei: tem algo que eu deva saber? Tem sim. A voz dele ficou séria. Mantenha o gerador desligado à noite. Ele vaza combustível às vezes.
Eu brinquei, entendi. Sem explosões. Mais alguma coisa? Foi aí que ele fez uma pausa tão longa que achei que a ligação tinha caído. Não ande por aí depois de escurecer. Você pode se perder. Só isso. Nenhuma explicação, nenhuma história. Só aquele aviso seco que ficou na minha cabeça durante toda a viagem. A estrada parecia não ter fim. Curvas em zigue-zague subindo a montanha como se fossem o corpo de uma cobra. As cristas pretas contra um céu indeciso entre anoitecer e fim de tarde. Quando cheguei à estrada de terra, o sol já tinha sumido. O caminhão chacoalhava sobre buracos e cascalho. As árvores se inclinavam tanto para dentro que meus faróis projetavam sombras pela frente do para-brisa. Em certo ponto, deixou de parecer uma estrada e começou a parecer um túnel cavado no meio do mato. A cabana era menor do que eu lembrava. Um caixote inclinado, com uma varanda que parecia prestes a deslizar para um dos lados. Os degraus gemeram quando eu subi. E ao abrir a porta, senti o cheiro. Era de madeira de pinho antiga e um toque metálico, como pregos velhos guardados numa caixa úmida. Por dentro era simples. Um quarto, uma cozinha com bomba manual, uma sala de estar com lareira de pedra que parecia não ver fogo há décadas. O silêncio enchia o espaço com um peso quase físico. Larguei a mochila, preparei uma refeição rápida no fogareiro a gás e me sentei na varanda até a luz sumir. Ali, a escuridão não chega devagar. Ela simplesmente desaba. Num instante, as cristas eram silhuetas. No outro, desapareciam, substituídas por um negro que engolia tudo. Tranquei a porta, apaguei as lâmpadas e estendi o saco de dormir no sofá. Por um tempo fiquei só olhando o teto, ouvindo o zumbido dos meus próprios ouvidos de tão quieto que estava. O sono não vinha. Eu cochilava e acordava num salto, o coração disparado, como se tivesse escutado algo antes da consciência perceber. Podia ser nervosismo. Podia ser a madeira velha estalando. Repetia isso para mim toda vez, até ouvir-o arrastar. Não era alto, mas suficiente para me arrancar do meio do sono. Um arrastar lento, como algo deslizando pela parede do lado de fora. Congelei. Cada músculo travado. Minha mente procurava desculpas, galho de árvore, vento, guaxinim, qualquer coisa que fizesse sentido. A floresta faz barulhos estranhos. Quase acreditei até acontecer de novo. Dessa vez, mais longo. Arrastar. Pausa. Arrastar. Não era aleatório. Era como se alguém passasse o dedo, lento e deliberado. Saí do saco de dormir, pés descalços no assoalho gelado. O machado que eu tinha usado mais cedo estava encostado na parede. Minha mão foi direto nele sem pensar, como se o corpo decidisse antes do cérebro. Fiquei ali, segurando tão forte que meus nós dos dedos doíam, olhando para a porta. O som veio de novo. Mais perto, agora pela janela da cozinha. E com ele, um barulho que eu queria poder esquecer. Uma respiração longa, úmida, puxada devagar contra a madeira, como se algo estivesse apreciando o toque. Cada instinto gritava a mesma coisa. Fique em silêncio. Fui andando até a cozinha, as tábuas rangendo sobre meus pés, cada estalo um tiro no meio do silêncio. Meus dedos encontraram a beirada da cortina. Puxei um pouquinho, só o suficiente para ver nada. Apenas preto sobre preto. Meu próprio rosto pálido refletido no vidro. Além disso, sombras. Sombras, do tipo que seus olhos querem transformar em formas. E mesmo assim, juro que algo se moveu. Não uma figura completa, só a sensação de que algo se moveu. Como se a noite tivesse dado um passo à frente. O arrastar parou. O silêncio caiu tão pesado que parecia vibrar. Então vieram os passos. Lentos, pesados, contornando a cabana. Fui recuando, tentando manter a respiração curta, machadinha erguida. Os passos se afastaram.
Primeiro suaves, depois sumiram. 1 minuto passou, 2, 5... Nada além da madeira velha gemendo, como se prendesse o ôfego. Nem tentei dormir depois disso. Fiquei sentado no chão, costas no sofá, machado sobre os joelhos, olhos fixos na porta, até o primeiro fio de luz grisa tocar as janelas. Quando a claridade ficou forte o suficiente para ver, finalmente saí. O gramado estava molhado de orvalho. O ar cortava os pulmões. Foi quando eu vi pegadas. Não eram de botas, não eram de patas. Uma linha reta, do alpendre até a floresta. Cada uma funda o bastante para reter água. Fendidas ao meio, como lâminas curvas arrancando a terra. Eu segui as marcas. Que Deus me ajude, precisava saber. Elas iam por uns 30, talvez 40 metros, serpenteando entre pinheiros e moitas, e então, nada. A trilha simplesmente acabava. Sem folhas mexidas, sem galhos quebrados. Só um fim abrupto no meio do nada, como se aquilo tivesse caminhado para fora da existência. Aquilo quebrou algo dentro de mim. Girei no ato, corri de volta, arrumei minhas coisas tão rápido que mal lembro de fechar o zíper. Joguei a mochila na caçamba do caminhão. Quando o motor roncou, parecia vivo, como se quisesse me ajudar a sair dali. A estrada de volta foi um borrão de cascalho e curvas. Repeti para mim que estava tudo bem. Repeti que tinha acabado. Me agarrei a isso até a última curva antes da rodovia. Quando eu vi, estava lá, na beira da mata, agachado, me observando passar. A pele era pálida, esticada sobre ossos tortos, como se tivesse sido montado a partir de um projeto amassado e depois desamassado às pressas. Os braços eram longos demais, as mãos arrastavam sulcos no chão como cordas de tendões molhados. E a cabeça, Deus, a cabeça inclinava devagar enquanto eu passava, a mandíbula se abrindo cada vez mais, até eu jurar que ia se partir ao meio. Eu não parei. Não olhei para trás. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.